Eu sou a Maristé, da TV Livro, um Zoom literário do Grupo Editorial Escotesse. Editamos, imprimimos e comercializamos livros desde 1982. Hoje vamos conversar com a autora Consuelo Pagani, do livro A Viagem da Gotinha, do selo editorial Escotesse. O livro A Viagem da Gotinha você encontra na livraria Azabessa, no www.azabeca.com.br. Olá, Consuelo, tudo bem? Bom ter você aqui no Zoom Literário. Olá, Esther. Feliz estou eu de estar aqui com vocês, nesse meu lançamento do livro A Viagem da Gotinha. Segunda edição. Fala um pouco. Isso, estamos reimprimindo, tá? Está na segunda edição. Fala-me um pouco da escritora Consuelo Pagani. Então, desde criança, eu sempre gostei de escrever, né? Meu pai, ele era poeta, era escritor, então ele me ensinava, e professor, meu pai era professor. E desde criança ele me ensinava poesia e literatura como se fosse uma brincadeira. Então, eu era criancinha e já estava do meu lado, pegando esse exemplo, né, do meu pai. E eu sou muito lúdica, então, outro dia me perguntaram como que é conseguir escrever livro para criança. E eu falei, porque até uma amiga minha que é jornalista, eu falei assim, para mim não é nenhuma dificuldade, porque eu sou lúdica, então escrever, criar, o mundo da fantasia faz parte de mim. Eu entro nesse devaneio e vou, se deixar. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu ganhei um título de mini escritora na minha cidade, foi um concurso de redação para as crianças de todos os alunos de primeiro grau, à época, e eu fiquei em primeiro lugar na minha cidade, né? Me rendeu um título de mini escritora, eu recebi a faixa. Então, assim, desde menininha que eu sempre gostei de escrever. A Viagem da Gotinha. Isso. Né? E como é que criou essa história? Fala um pouquinho do livro. O livro está maravilhoso, né? Ele está todo em papel couché, né? Ele ficou muito engraçadinho, ficou maravilhoso, as ilustrações são maravilhosas. Fala um pouco da história, né, dessa obra, o que você pretende com ela, né? Da ilustradora também, pode falar. Então, em primeiro lugar, a ilustradora é minha filha. Minha filha é arquiteta, desenha divinamente e pinta, e é Potira Manhães o nome da minha filha. Minha filha é a ilustradora do livro. E esse livro surgiu da seguinte forma: eu sou arte-terapeuta, eu sou pós-graduada em arte-terapia. Para quem não sabe, a arte-terapia é um ramo entre a psicologia e a arte, onde trabalha conteúdos internos do indivíduo através da expressão criativa. E quando eu morava em BH, muitos anos, porque esse livro é a segunda edição, e eu estou muito feliz, conforme eu te disse, porque a primeira edição ele foi premiado pela Secretaria de Cultura de Vitória, né? Aqui nós temos a Lei Rubem Braga, não é só literatura, todas as modalidades artísticas. O artista entra com um projeto na Lei Rubem Braga e passa por uma comissão organizadora. Se ele for aprovado, a gente recebe o patrocínio, né, a verba, para poder publicar a sua obra. Então, ele foi selecionado, foi premiado pela Lei Rubem Braga em 2005, quando eu estava fazendo a minha pós-graduação. Né? Então, na época eu recebi 1.000 exemplares, 100 fica para a escola municipal, escola de Vitória, eu moro em Vitória, no Espírito Santo, e esses 900 que ficaram comigo, eles fizeram um sucesso, que, graças a Deus, assim, o feedback que eu recebi das crianças e dos adultos foi assim, realmente de emocionar. Eu trabalho no TRT, eu sou servidora pública federal e eu fiz lançamento, meus amigos iam, todo mundo me conhece, que eu sou do Recursos Humanos, então tinha gente que ligava para mim brincando: Consuelo, eu não consigo dormir à noite. Eu falei: que é isso, fulano? Minha filha pede todos os dias para eu contar 3 vezes a Viagem da Gotinha. Então são coisas assim que a gente sente o feedback da criança. Isso me deixa muito feliz. Né? Pegando até um gancho da arte-terapia, depois eu vou falar, só para não perder esse fio da meada, sobre como surgiu o livro, mas para não perder esse gancho, de como que emociona, né, as crianças e adultos, pegando esse gancho. Quando eu estava na minha pós-graduação, foi concomitante à publicação do livro, 2005.
Na minha disciplina que eu fiz de psicologia da personalidade, na matéria sobre Jung, né? Jung, que foi um dos precursores da arte-terapia, Jung dizia o seguinte, que quando uma obra, é muito interessante isso, uma obra de arte, ela perdura através dos tempos, quando ela toca mesmo, significa que aquele artista ele não fez a obra para si, e sim para o mundo, que aquela obra ela tem um conteúdo de atingir o objetivo, de cuidar do bem maior, ela prevê o bem maior, quer dizer, algo para o universo. Olha que interessante. E eu estava na pós-graduação e o livro em andamento. E aí eu tive uma matéria com ela pediu para a gente fazer um trabalho e tal sobre o processo de individuação. Não é individualização. O que é o processo de individuação? E o meu livro fala disso. É quando o ser humano chega num ponto da sua vida que ele questiona, ele quer fazer algo mais para a humanidade. Né? Ele não quer viver só para si, ele quer doar, ele quer ser útil, ele quer ser importante para o universo. Né? E quando eu chego a arrepiar, porque eu estava estudando isso e o meu livro eu não escrevi o livro depois, ele já estava na gráfica. Já estava, né? Não era a editora, que a editora fui eu, né? Agora que eu tenho vocês, graças a Deus. Estava na gráfica. E aí era para a gente fazer um trabalho. Então, enquanto isso, eu analisei a profundidade. Apesar do meu livro ser lúdico, ser escrito para criança, com fantasia, com imaginação e com metáforas e de forma lúdica, ele é profundo. Né? E aí eu fui vendo que ele fala do processo de individuação, porque a gotinha, ela se questiona, é uma história de uma gotinha que nasce com o orvalho da manhã, e ela nasce muito feliz, e de repente ela começa a se questionar. Então aí é como muitos seres humanos começam um processo de baixa autoestima, de questionamento, muita depressão que existe hoje em dia. Então isso tudo ele fala só que de forma leve, de forma que a criança não sabe que ela está recebendo todo esse conteúdo. É a Cecília é a gotinha. Né? Essa aí, quando ela nasce, gente, para quem está assistindo. E aí, no decorrer, aí ela faz uma viagem, que eu não posso contar o livro todo para não perder a graça, mas ela faz uma viagem ao redor do mundo, em todas as suas formas de gotinha de água, né? E no decorrer desta viagem, ela descobre, ela começa a perceber que ela começa a se questionar primeiro, que tudo na floresta tinha sua utilidade, o seu valor, a sua importância. E ela se questiona porque ela é pequenininha. É como muitos seres, muitas pessoas, né? Às vezes porque é preto, é pobre, é pequeno, é isso ou aquilo, e não entende a importância que ele tem na vida, como missão de vida no universo. É a história da gotinha. Então ela começa a se questionar e ficar triste. Aí ela faz a sua viagem ao redor do mundo, e aí ela descobre, que é onde vocês vão descobrir ao ler o livro, né? Que eu não posso contar tudo, só claro, com certeza. E nesse processo ela descobre a sua importância, mesmo sendo apenas uma gotinha d'água. Ela descobre o quanto ela era importante, assim como todos. E mais, ela descobre que ela não conseguiria fazer a tarefa que ela descobriu, a missão de vida dela. Ela descobre que não poderia fazer isso se não tivesse a ajuda de outras gotinhas. Levanta um pouquinho, Esther, para o pessoal ver a ilustração toda. Para cima. Mais um pouquinho, mais. Afasta e levanta, só para o pessoal ver a ilustração. Isso, só para o pessoal ter uma ideia. Então, ela descobre que ela só consegue realizar essa proeza com a ajuda de outras gotinhas também. Então, é o processo de individuação. Aí eu fui descobrir e desenvolvi, inclusive, uma tese através desse livro, lá na universidade, que é o processo de individuação, né? Então, resumindo, ele é um livro lúdico, rico em metáforas, escrito de forma leve, sonora, solta, lúdica, cheia de fantasias. Eu sou arte-terapeuta, o arte-terapeuta ele é rico em imaginação e fantasia. Então, a criançada de 3 anos de idade, ela já adora o livro. Eu
posso falar porque é a segunda edição, né? Então, graças a Deus, a experiência da criança que não sabe ler e que ainda não, que você tem até que ler de forma resumida, porque ele tem um conteúdo rico, né? Grande, não é grande, mas a criançada de 3 anos, ela ama por causa da riqueza das ilustrações. Então, os pais, né, todos resumem e ela se encanta. Então, esse conteúdo consegue entrar nessa criança pela fantasia, pelo lúdico, e ela, pequenininha, já começa a absorver um monte de reflexões importantes para se tornar um cidadão de bem, para se tornar um adulto equilibrado, feliz, né? E à medida que a criança vai crescendo, a criança de 5 anos, meu netinho, por exemplo, que é onde eu contei a historinha semana passada, na Idade Criativa, se estiverem me assistindo, ela já consegue entender a história plenamente, ainda não, mesmo não sabendo ler. E a criança de 7 anos, ela já consegue ler a historinha e absorver. E a de 10 também tem conteúdos para a criança de 10. Ou seja, abrange bastante. Abrange bastante, exato. Criança de todas as idades, porque a pequenininha, pela riqueza das ilustrações, a maiorzinha, porque ela consegue captar, e a maiorzinha, que já consegue ler, e ela vai... entender, né? Captar um pouco mais a mensagem, né? E os adultos, vai além da mensagem. E os adultos, para finalizar. Por quê? Porque como ela contém essas mensagens profundas, e hoje nós estamos falando até como arte terapeuta, né? Como nós estamos num mundo onde a depressão está matando, é uma coisa triste, né? A depressão, falta de objetivo de vida, falta de autovalorização, de ideais, e ele toca nesses assuntos profundos. Então, ele também é interessante para adultos, tanto é que eu coloquei 2 frases aqui para o adulto, que eu vou ler para os ouvintes, né? Que um está aqui na capa e o outro, isso desde a primeira edição, logo na primeira página aqui, são 2 frases para o adulto, porque esse livro também ele ajuda muito o adulto, e de forma leve, sem ser aquele livro chato. O adulto, ele se encontra, ele reflete. Então, fica bacana. Eu vou ler para vocês, que é uma frase curtinha. Podemos despertar a criança que há em nós, para descobrirmos a imensidão do céu, a alegria da vida e o poder do amor. Então, encontraremos nossa razão de viver. Então, o adulto pode, sim, ler este livro, que ele vai se deliciar e ele vai curtir, ele vai refletir e vai sentir. É que nem Pequeno Príncipe não foi escrito para crianças e adultos? Qualquer época. Sem querer me comparar com o autor. Mas eu estou dizendo que é possível escrever um livro lúdico para todas as idades. E a outra frase do verso, né? Da contracapa. A contracapa. É preciso buscar nossos sonhos, ter alma de criança, acender estrelas e plantar sementes. Só assim transformaremos o mundo em que vivemos num bonito e perfumado jardim. Então, é esse o meu recado. Ele é um livro que tem esse poder de ser atemporal, porque ele contém essas mensagens, e ele é para todas as idades. Seu João quer fazer uma pergunta? Seu João está aqui cutucando. Mas eu conto como ele surgiu. Você sabe que eu faço tudo para ficar quietinho, mas eu não resisto. Não adianta. Vamos lá. Bom, primeiro, você tem um livro belíssimo, tá? Obrigada. Muito bem impresso, muito bonito. Eu estou vendo aqui, primeiro, o nome da sua filha, Potira. Eu não conhecia esse nome, é diferente. Eu nunca vi uma potira. Flor e Tupi-Guarani. Né, de poti, né? Então, os desenhos dela. Mas eu olhando o seu livro aqui, eu vi uma coisa muito bacana, viu, pessoal? No final, aparece uma mensagem da Isabel Chaves Vieira Machado. Minha ela, sobrinha. Na época, né? Isso aqui, pelo que eu entendi, foi depois que saiu a primeira edição, né? E foi incorporado na segunda edição. Ela foi na tinha, primeira na edição. época, 7 anos, né?
e ela pintou, segundo o mundo dela, segundo a visão dela, a viagem da Gotinha, né? E fez os lindos desenhos. Gente, que coisa linda! Eu acho que isso valorizou tanto a obra, Ficou bem porque legal. é tão bom a gente ver as coisas pelos olhos de uma criança, né? Exatamente. Eu acho que a autora, Consuelo, foi muito feliz em incluir esses desenhos, Isso. porque, olha, a Isso. gente pode contar a história a gente mesmo, a gente pode pedir para outra pessoa contar, a gente pode pedir para um profissional ler e contar a história. Tudo lindo e maravilhoso, mas nada igual quando uma criança conta a história do seu livro, né? Então, Consuelo, parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso valorizou. O seu livro já era bom, agora ficou mais do que bom. Eu não sei o que a gente pode dizer de uma coisa melhor do que bom, deve ser bom demais. Né? Então, na eu verdade... recomendo isso. Você viu, Esther? Vocês viram? Viu, Cristiane, Maria Mortati, Fernando? Que coisa bacana isso aqui no final. E ela ainda deixou essa preto e branco para a criança colorir. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Levanta um pouquinho, Esther. Levanta. Isso. Aí, o negócio foi o seguinte, a minha sobrinha tinha 7 anos, quando eu estava publicando a primeira edição, sobrinha, né? É minha sobrinha, filha do meu irmãozinho querido. Ele está na primeira edição também, esses desenhos, ele está igualzinho. E aí, no início, eu queria que ela fosse a ilustradora oficial do livro. Mas criança, você já viu, eu passei uns dias na casa dela e ela está ali, está ilustrando, aí ela cansou. E esse último eu vim embora, que eu morava em Vitória, né? Essa última ilustração, ela não conseguiu colorir. Aí eu voltei, fiquei frustrada, ela não fez as ilustrações todas. Aí a minha filha resolveu ilustrar, né? E eu falei, mas eu não quero desperdiçar essas ilustrações da Isabel. Foi o que eu fiz. Falei, eu quero que o livro contenha a visão de uma criança, exatamente o que o João acabou de falar. Então, eu coloquei como um apêndice no final, né, que a Isabel fez aos 7 anos, e a última ilustração eu deixei para a criança interagir. Então, a criança que compra o livro, ela pode desenhar, né, colorir com lápis de cor, então ela interage. Agora, outra coisa interessante também na obra é que, do lado dessa ilustração para colorir, a autora colocou um desenho da Potira, exatamente o desenho que corresponde a esse desenho do final. Da Isabel. Esse é da Isabel. Esse o colorido da Isabel? Não, vamos lá. Esse aqui, ó, deixa eu explicar, Consuelo. Aqui, daqui para frente, a partir daqui, essas ilustrações são da Isabel, da sobrinha. Entendi. Eu pensei que fosse um comparativo, mas são muito parecidos, né? Na realidade, ela queria fazer uma variação, né? Ela fala que a partir daí são desenhos da Isabel, visão de uma criança. Eu entendi, mas esses dois últimos são muito parecidos, né? São da Isabel. Isso. Tudo da Isabel. Parabéns. A ideia foi muito feliz, né? A ideia foi bem feliz, com certeza. Foi muito bom. Vai enriquecer bastante. Ficou bem legal. Obrigado, viu? Eu que te agradeço. A Esther me fez uma pergunta que eu acabei me empolgando e falando de outras coisas que estavam no meio e não te respondi. Quer que eu responda agora? Sim. Tá. Então, conforme eu ia dizendo, eu morava em BH e já estava envolvida com essa coisa da arte na psicologia e tal, né? Que eu sou graduada em artes plásticas. E estava participando de congressos na área de psicologia, essas coisas, e fui participar de um congresso que se chamava Encontro de Linhas Psicoterapêuticas. Então, nesse congresso tinha tudo, teria psicodrama, psicanálise, não sei o quê, tudo, era encontro de linhas psicoterapêuticas. Aí eu era plateia, eu era assistente, eu estava assistindo o congresso. Aí foi a vez do psicodrama, e o psicodrama é através de algumas coisas, né, frases, etc., a pessoa encena, eles fazem encenação para tirar o que está, né, dentro de si e tal. Aí convidaram os mais
corajosos para subir ao palco. Seriam 10 pessoas a subir ao palco e eu, para variar, eu fui, né? Que eu sou mais Delícia. mais corajosa. E eu fui uma das 10 voluntárias a subir ao palco. Quando subimos, eles deram 5 palavras para todos, as mesmas 5 palavras para os 10 voluntários. Cada um teria que criar uma historinha ali, rapidamente. Ali, em 5, 10 minutinhos, tínhamos 10 minutos, teríamos 10 minutos para inventar uma historinha simples com aquelas 5 palavras. Eu te confesso que eu lembro que sol tinha no meio, mas eu não lembro mais de outros detalhes, que já tem muitos anos. Aí nós tivemos os nossos 10 minutos e depois fizeram uma votação em toda a plateia. E a única pessoa que não votou na minha fui eu, para eu não ser, claro, deselegante. Certo. A minha foi eleita à unanimidade, a minha historinha. E eu fiquei muito emocionada, porque eu já tinha esse ímpeto de escrever essas coisas todas. E aí, o passo 2, para fazer a demonstração do que viria a ser psicodrama, era aqueles 10 voluntários pegariam a história eleita, que no caso foi a minha, e fariam a encenação. Então, um foi a gotinha, outro foi o sol e tal, e tal. E foi aí que eu criei essa historinha nesses 10 minutos ali, naquele palco. E aí as pessoas encenaram, e quando eu saí, você vê que aquilo que a professora falou, né, que quando uma história é para contribuir com um bem maior, que ela toca. Quando eu saí no intervalo e nos dias seguintes do congresso, eu fiquei muito emocionada, porque as pessoas não falavam em outra coisa, a não ser a historinha da gotinha que foi encenada no palco. E aí passou, depois disso eu me mudei para Vitória. Quando eu cheguei aqui, eu já comecei a participar de coletâneas, de coisa, ganhei um concurso de poesia. Falei, gente, é agora, porque eu tive fase difícil da minha vida que eu não pude dedicar a minha vocação literária. Um tempo atrás eu tive que, né, criar filhos, fazer concurso público, não por ideal, que acho que ninguém faz concurso público por ideal, para sobreviver. Então, essa ânsia de escrever e de criar sempre esteve pulsando dentro de mim. Então, quando eu mudei para Vitória, foi agora que eu boto para fora. Aí, quando eu mudei, eu participei de uma coletânea, eu fui premiada, eu falei, é agora. Aí eu comecei a ficar animada e me lembrei, falei, gente, aquele congresso, aquela historinha, foi tão bacana aquela historinha, por que eu não coloco ela no papel? Aí eu fui, coloquei a historinha no papel e saiu a primeira edição, que eu estou dizendo. Foi assim que surgiu. Que participou do concurso e tudo, né? E a partir daí... no congresso. Ah, sim, né? depois... Não, depois você foi para o concurso que você ganhou. Né? E a partir daí, você já criou mais alguma história nessa linha infantil? Qual é você tem assim, como é que você escolhe o tema? Porque ali foi uma coisa de repente, né? Quase um repente, né? Então, quase um repente que tem que inventar na hora, né? Isso. Mas como é que é essa escolha a partir de agora? Tá? Né? Eu tenho várias histórias escritas já. Por isso que eu estava precisando urgente desse tempo para poder, como diz a física, vencer a força de atrito e começar, né, a publicar e tal. Eu tenho A Borboleta Negra pronta para ser publicada, tenho Alice e a Morada do Sol prontinha para ser publicada, tenho O Anãozinho e a Sereia prontinha para ser publicada e tenho rascunhos. Né? Meu netinho, eu tenho um netinho de 5 anos e uma que vai fazer depois de amanhã, daqui 3 dias, faz 2 aninhos. Então, o meu pai era escritor, né? Meu pai escrevia. Eu era pequenininha, meu pai contava uma historinha atrás da outra, né? Eu botava na cabeça do colo e ele era uma máquina de inventar história. Então, é uma coisa que já vem daí. Então, meu netinho, vovó, inventa. Aí eu fecho o olho assim, tá, a historinha vem. Então, eu tenho a Aranha da Cidade, a Aranha da Floresta, no rascunho e tal. A Borboleta Negra é muito interessante como que ela surgiu. Eu, com 9 anos, comecei a fazer poesias, igual eu falei para vocês, e eu ficava indignada na minha cidade, pequenininha, eu tinha 9 anos, e eu sempre fui... Eu sou filha de pessoas muito justiceiras, meu pai foi quase padre, essas coisas. Então, a gente nunca gostou, eu fui criada assim, contra
qualquer tipo de discriminação, isso antes de virar moda, né? Então, eu ficava indignada quando as pessoas elogiavam as asas das borboletas coloridas e não davam bola para a borboleta negra que existia, e eu ficava, e aquilo me condoía o coração. Poxa, mas ela é tão linda, é uma cor tão linda quanto as outras, passava com as borboletas. Aí eu fiz a poesia A Borboleta Negra, quando eu tinha 9 anos de idade. Então, eu me lembro do tema da poesia, e o meu irmão, que é o pai da Isabel, mas infelizmente ele mora nas estrelas, a paixão da minha vida, meu irmão, né, mora no meu coração, mas ele perdeu, ele sumiu com o meu caderninho. Eu brincava com ele, Paulo, eu te amo, te adoro, mas perder meu caderninho eu não te perdoo, eu brincava com ele. Ele perdeu meu caderninho, mas nesse caderninho tinha a borboleta negra, a poesia, e eu me lembro do primeiro estrofe, de alguns versos soltos, mas o principal é que eu me lembro da essência da historinha, que era valorizar as asas negras da borboleta negra, e não só. Aí agora, nesse meu processo novo, né, de finalmente estar sendo eu, finalmente, na verdade, finalmente, eu resgatei a poesia, A Borboleta Negra, e da poesia eu fiz a história, então a historinha está pronta. E a filha está ilustrando. Está ilustrando. Está ilustrando. Ah, que bom. Então, em breve, nós estaremos com ela. Quem sabe para a Bienal, né? Se tiver Bienal em julho do ano que vem, de 22, a gente podia tentar programar esse lançamento para a Bienal. É uma boa, né? Vamos sim, né? Se Deus quiser. Vai ser legal, vai ser bom. Você sabe, você que... Fala. Deixa eu só dar um pouco. Você falou da Bienal, né? Deixa eu lhe passar uma informação importante. A Escorteste já comprou espaço para a Bienal de 2022, viu? E você pode passar essa informação para todos os infanticidas, viu? Infantólogo. Eu quero fazer lá, Esther, se Deus quiser. Cadê a Cristiane? Cadê a Cristiane, que é outra infanticida? Sumiu a Cristiane? Cristiane? Cristiane, então, eu estou falando aqui, viu? Eu quero montar lá na próxima Bienal, juntar com Consuelo, enfim, você, todo o pessoal, a Alcideia, a Cássia, todo esse pessoal, para a gente fazer um grande evento lá com os escritores, tá bom? E um dia só para as crianças, viu? Tá bom? Então, eu sei que você não era informação nova, mas a Escorteste já comprou espaço, viu? Que bom, né? Que bom. Quando vai ser, João? Quando vai ser? Em julho? Julho, né? Mês de julho, não sei bem. Em julho. Ótimo, perfeito. O Center Norte de São Paulo, viu? Maravilha. Se Deus quiser, irei pessoalmente. Tá certo. Indo nessa linha dos livros que tem mensagens, né, para as crianças, o que você acha que está faltando para despertar mais o interesse das crianças e jovens pela leitura? Quem sabe a gente fazer, né, mais eventos presenciais, que nem esse que eu vou fazer amanhã, né? Eu vou fazer a contação de histórias e depois uma oficina, uma mini oficina, né? O pessoal fala de artes, mas eu já jogo um conteúdozinho um pouco mais aprofundado da arte-terapia, mas a criança ela não sabe que é profundo. Ela sempre acha que está brincando, né? Agora, eu sinto falta de histórias, eu vejo muitos livros, às vezes, que eu compro aqui, que eu ganho aqui, tem muitos maravilhosos com conteúdos muito profundos, mas eu, às vezes, sinto falta de um conteúdo um pouco mais aprofundado, sabe? Em alguns livros infantis. Então, eu acho que também os pais, né, despertarem para contar, fazer aquele ritual de contar a historinha à noite. Não tem nada mais gostoso, gente, do que uma historinha contada na hora de dormir. Se a criança dormir no meio da história, não tem problema, porque nós temos o inconsciente. O nosso inconsciente, ele capta a mensagem, aquilo vai fazendo parte da psique da criança, da formação da sua personalidade. Os pais não podem parar de contar a história quando a criança dorme.
Você concorda que o hábito de leitura vem muito da casa, né? Vem dos pais, Sim. né? Porque muita gente deixa na dependência das escolas, dos professores, né? Mas, na Isso. verdade, o hábito da leitura vem de casa, né? Da família, né? É bem por aí, né? Lá em casa, meu pai botava, era museu, esse meu irmão, né, que é 2 anos mais novo do que eu, e o outro que é 6 anos. Então, nós éramos uma diferença de idade menor. Meu pai Uhum. tinha o escritório lá em casa, terminávamos o almoço todos os dias. Era eu com a cabeça numa perna e o corpo para lá do meu pai, e o Paulo, meu irmão, com a cabeça do lado de cá e o corpo para cá, e o pai ficava ali. Aí, todos os dias, contava historinha, era lida, escrita, inventada da Bíblia. Ele pegava trechos da Bíblia e contava história. Então, é uma delícia isso daí, né? Então, essa coisa de o pai não ter tempo na hora de dormir, só chegar e botar a criança para dormir, essa é uma hora preciosa de enriquecer o mundo da criança, é contar a história na hora de dormir. Não tem melhor. Com certeza. Não. Você tem algum escritor que considere de leitura obrigatória? Gente, olha, já que nós estamos falando do mundo infantil, né? Vamos falar do mundo infantil. Meu pai comprou a coleção para a gente, eu fico até emocionada quando era criança, do Monteiro Lobato. Eu fico revoltado quando começam a falar que ele é racista, gente, pelo amor de Deus. Era cheio de imaginação, de fantasia, era um outro mundo. Né? Eu tenho uma amiga negra que eu amo de paixão, amiga de infância, ela tem um filho chamado Ébano e outro chamado Álamo, Alice. Se a Alice estiver ouvindo aqui, a Alice eu amo de paixão. Família toda militante, mora em BH e tudo. Quando o filho dela nasceu, diz ela que foi ao cartório botar o nome do filho, o marido dela, né, de Ébano, e o cara não queria pôr, porque era racismo. Mas como que é racismo? Eu sou preto, minha mulher é preta, meu filho é preto, vai ser preto, vai chamar Ébano, que é uma madeira negra. Então, é uma história. Às vezes, a coisa do Monteiro Lobato, o racismo, não é dele, sabe, está entendendo? Era coloquial, era carinhoso, era uma forma da época. Então, Monteiro Lobato, eu acho que assim, é muito rico, muito. Uma leitura obrigatória, né? Praticamente, né? Gostosa de se ler e de se contar, né? Na verdade, muitas aventuras, né? Muitas. Então, não deixa de ser uma leitura muito boa de se fazer, né? Para a criança, sem sombra de dúvida. Nós temos alguém querendo fazer pergunta? Eu não sei, eu não estou vendo. Maria Mortati, gostaria de falar? Deixa eu ver se tem mais alguém. Não. Pode abrir, Maria. Sim, Esther, eu vou liberar o som da Maria Mortati, que ela quer fazer uma pergunta. Tá bom. Bem, estamos cumprimentamos, mas boa tarde novamente, Consuelo. Boa tarde, Maria. Um prazer muito grande ouvi-la. Muito obrigada. O processo criativo e contar a história do livro, né? Como é que você não apenas criou, mas como o livro criou asas, como o livro foi fazendo a sua história, e hoje, na segunda edição, o livro continua importante para todos nós, né? E fico muito feliz, agora você mencionou que está na editora, que a sua edição inicial foi por meio do concurso, então também fico muito satisfeita em saber que estamos na mesma casa publicadora, né? Penso assim, todos acolhidos na mesma casa e podemos conhecer o que fazemos, o que produzimos. Gostei muito do que eu vi, eu não estou com o livro nas mãos, mas muito do que você disse é importante para acompanhar o livro, né? A ideia das ilustrações, do texto, das ilustrações, das possibilidades que se oferecem para as crianças. Né? Você mesma deu várias possibilidades de leitura, sem as quais o texto não existe, né? Se o trabalho pode ter o livro, mas se para uma criança pequena ou uma criança maior não pega um livro, ele não existe, né? Isso. Então, parabéns, fico muito satisfeita em conhecer o seu trabalho, espero que já vi aí que vem outros, né? Na sequência, e que você veja uma apaixonada, né, pelo que você faz e pelo poder do livro.
parabéns, sucesso, que todas as crianças possam ler. Mas eu vou dizer mais ainda, né? Que todas as pessoas possam compreender isso que você apresenta como uma mensagem do livro, a importância de irmos em frente, apesar de... Obrigada, verdade. parabéns, sucesso, Obrigada. parabéns à editora. Eu sempre costumo dizer, e vou reiterar, que o autor termina a sua obra e entrega. O historiador francês Roger Chartier tem um título de um livro muito interessante. A mente é do autor, mas as mãos são do editor, porque quem vai finalizar, o que vai fazer com aquilo, já sai do controle, digamos assim, por mais próximo que seja, do autor. Então, é um trabalho coletivo. E em família, né? Porque tua filha, tua sobrinha... Sobrinha, é verdade. Então, é uma obra, vamos dizer... Em família mesmo, né? É mesmo, né? Não tinha pensado nisso. É uma obra coletiva muito bonita. Então, parabéns a você, parabéns à editora. Sucesso. Obrigada. Obrigada, gente, Maria. Muito obrigada, Maria. Mais uma vez. Eu queria só fazer mais uma consideração sobre o livro que eu me esqueci, Sim. Que é até interessante que quando eu escrevi, eu não pensei, eu sou ligada à ecologia, à natureza, essas coisas, eu tenho um curso, eu quase me formei também em oceanografia, não cheguei a concluir, mas eu tenho várias disciplinas na área de meio ambiente. Então, sem querer, isso fica dentro da gente. Olha que interessante. Então, quando eu escrevi o livro, eu não pensei conscientemente em falar do ciclo da água, mas um dia eu encontrei com uma professora e quando eu falei do meu livro, ela falou, esse livro foi adotado na minha escola para a gente estudar o ciclo da água. Ele é seu? Eu falei, aí gente, não é que é mesmo? O meu livro fala do ciclo da água. Então, é muito interessante, porque ele fala de todas as etapas do ciclo da água, do amor à natureza, né? Então, ele passa também uma mensagem de cuidado com o meio ambiente e tudo isso. Então, é assim, muito interessante essa conotação também. Acaba abrangendo vários temas, né? Vários, no sentido didático, em todas as áreas, né? Isso é muito importante deixar claro também. Porque você vê, chamou a atenção de uma professora que, de repente, você nem tinha percebido ter dado esse toque, né? Foi muito Isso interessante. É importante. Quer dizer, o porque meu é uma chamada boa, né? Eles descobriram conteúdo que eu não fiz conscientemente, e tinha. Né? Então, quer dizer, meio ambiente, cuidado com o outro, o poder da união, o trabalho em equipe, a autoestima, a autovalorização, a importância do ser, né? No universo. E a última coisa que eu queria dizer para vocês também, para você ver, eu participei de um congresso de arte-terapia em Recife, e eu ministrei uma oficina de arte-terapia com adultos, que foi com esse livro. Então, os adultos viraram criança e a gente trabalhou. Então, ele é bem abrangente, é bem bacana, gente. E todos esses temas que você acabou de citar são coisas importantes para a gente, nos próximos livros que você tiver, e você perceber todos os temas importantes para se trabalhar em sala de aula, em escola, com os pais, etc., colocar na contracapa, chamando a atenção para o livro, né? Esse seu texto aqui também tá muito bom, né? Quem é a Cecília, né? A Gotinha, né? Mas esse caminho todo aí é importante também, até para a própria escola, o próprio professor e os pais terem essa ideia já meio que por escrito, né? Para poder trabalhar com a criança, né? Isso é bem importante também. Com certeza, com certeza. Então, é isso. Tem mais alguém? Cristiane? João? Só para completar uma coisa. Cristiane está quietinha hoje, mas a Cristiane... Ela está comportadinha, né? Ela deve estar... Mas a Consuelo falou uma coisa que eu não gostaria de deixar passar, que eu também acho muito importante e bom para a ocasião, né? Ela estava falando, aí depois a gente mudou de assunto, que é sobre a contação de história quando você está lendo para uma criança, né? A Consuelo estava começando a falar que quando a criança dorme,
a gente não deve parar de contar. E isso eu tinha escutado há muitos anos, eu não me lembro quem, eu vou descobrir quem me contou essa história. Então, por exemplo, quando você está lendo, aparece muito em filme, né? Você está lendo a história para a criança, aí a criança dorme, é muito comum os pais fecharem o livro e pararem de contar. Exato. Então, fica uma história incompleta. Uhum. O que se deve fazer? É você terminar a história, mesmo com a criança dormindo, que aquilo vai ficar gravado, né, no subconsciente da criança. Isso é uma coisa que a gente devia, viu, Consuelo, Mortati, Cris, Esther, a gente devia um dia conversar sobre isso e não deixar essa ideia morrer, porque é uma grande verdade. A criança fica com uma coisa incompleta dentro dela. Como a Consuelo tocou nesse assunto, eu acho isso, Consuelo, muito importante, viu? Muito importante, e a gente tem que ficar falando disso, explicando, principalmente para os pais jovens, que acham que a obrigação termina na hora que a criança dorme. Ao contrário, na hora que a criança dorme, a nossa obrigação literária é ali que ela começa, né? Então, eu queria deixar registrado isso, pela importância daquilo que você falou. Alguém me contou essa história, isso tem muitos anos. Eu, no momento agora, não consigo lembrar quem foi, mas é uma grande verdade. Obrigado, Consuelo, sucesso para você. Obrigada, João. Devolvo a palavra aí. Falei demais, mas... Eu vou pedir... tem mais alguma coisa? Não, né? Então, Consuelo, as suas considerações finais, deixa um recado para os seus leitores. Então, em primeiro lugar, quero agradecer, né, equipe Scortec, eu falo Scortec, gente, pelo carinho, pelo profissionalismo, pelo dinamismo, pela parceria, né, nossa, vocês são realmente uma família, né, muito fofos, e cada um de vocês, cada um, é uma equipe grande, e todos os segmentos, os quais eu telefono, mando WhatsApp, e-mail, então são todos uma equipe bacana, viu, João? Você pode ficar tranquilo com essa equipe sua, inclusive o João, é claro. E os meus leitores queridos, leiam o livro. Não tem problema, quem for adulto, criança, qualquer idade, conforme eu disse, ele é um livro, com toda humildade do meu coração, mas é um livro assim, que prende, né, que toca, e nós precisamos vivenciar o lúdico. Nós, adultos, precisamos mergulhar no poder imaginário, precisamos fomentar a fantasia dentro de nós. Tem gente que pensa, hoje em dia, a educação está muito voltada para o cognitivo, que eu fico muito triste, acho que o ser humano é só isso aqui. Então, se formos pensar, os grandes cientistas só chegaram a ser grandes cientistas porque desenvolveram o poder imaginário, o poder da imaginação, né? Se até agora, para descobrir cura do coronavírus, primeiro se tem que imaginar, tem que se ter a mente fértil. E isso começa com uma boa história, é com a historinha, é desenvolver, ler histórias ricas no poder imaginar, ajuda a formar, né, pessoas até grandes cientistas, que às vezes a pessoa pensa que não é só para ser literatas ou não é só para ser escritor, até para ser um engenheiro. Como é que um engenheiro que é de ciências exatas vai imaginar uma obra assim assado, imaginar a matemática, né? É com o poder da imaginação. Então, nós adultos, os adultos estão muito tristes hoje em dia, a depressão está se alastrando, né? Então, adultos, permitam-se mergulhar no mundo lúdico, leiam, podem ler a minha historinha, porque ela é rica, ela é reflexiva e muito bacana, versátil. Podemos mergulhar nesse mundo que ele só vai trazer uma grande alegria e felicidade para todos nós. Com certeza. Parabéns, viu? Realmente é maravilhoso, e as mensagens são maravilhosas também, a ilustração, todo o livro é um produto muito bonito, muito legal. Então, pessoal, obrigada pela presença de todos. O livro A Viagem da Gotinha você encontra na Livraria Asabeca, no www.asabeca.com.br, e os eventos você encontra na TV Livro, no YouTube do Grupo Editorial Scortec.